O principal diferencial da ITGX no mercado é a experiência do seu quadro técnico. Não só a experiência técnica, mas principalmente a experiência do negócio. Dentro da ITGX, a gente tem profissionais de diversas áreas de negócios, seja do setor financeiro, indústria, área de serviços. Então, a gente é capaz de chegar num cliente, entender a dor desse cliente e trazer para ele soluções que se adequem em termos de resultado final e qualidade da entrega, rapidez da entrega e custo. A gente sempre se preocupa em trazer a solução que mais se adeque dentro do melhor custo, trazendo o melhor custo-benefício para o cliente. Eu acho que esse aqui é um dos grandes diferenciais da ITGX. Entender o problema do cliente e conseguir trazer para ele a melhor solução. Esse é o principal diferencial da ITGX. Um outro ponto bastante crítico quando a ITGX nasceu foi a preocupação que todos nós tivemos de trazer soluções que simplifiquem a administração da TI dos nossos clientes. Porque existem ótimas soluções no mercado. Diria, 90% das soluções que existem no mercado são boas. O problema é o custo, o trabalho que dá para você administrar cada uma dessas soluções. Eu, particularmente, vim do mercado financeiro, tenho uma experiência longa no mercado financeiro, e tive experiências com soluções maravilhosas, de grandes empresas. Uma dessas soluções, nós demoramos 2 anos para implementar, gastamos $2 milhões para implementar nesse banco que eu trabalhava na época. O banco acabou, porque ele foi comprado por um outro banco maior, e não se acabou o projeto. E aí eu fico pensando, hoje, quantas empresas teriam $2 milhões para se gastar em 2 anos para trazer um resultado? E a gente não vê isso. Então, a preocupação que nós tivemos no início da ITGX foi trazer soluções que sejam simples e rápidas de serem implementadas e, ao mesmo tempo, eficazes. Porque não adianta eu ter uma coisa que seja simples, mas que não resolva o problema do cliente. Um grande problema que a gente vê, e eu mesmo, quando estava do outro lado do balcão, sentia, é aquele empurra-empurra que existe entre os diversos fornecedores. Você tem um fornecedor de infraestrutura, tem um fornecedor de segurança, um fornecedor de rede, um fornecedor de banco de dados, um fornecedor da aplicação. E quando você tem um problema, você primeiro tem que saber com quem você vai falar. E às vezes o cara que você chamou vai dizer que o problema não é dele, é do outro. Aí você vai ter que chamar o outro. E aí até você conseguir juntar todo mundo numa mesa, é um problema. Ou seja, só de administrar isso já é um outro problema que você vai ter que resolver. E isso no meio, às vezes, do caos gerado por um problema que você está tendo na sua produção. Como a gente tem essa amplitude de atuação, a ITGX consegue atuar como um ponto único de contato para o seu cliente. Ou seja, o problema é nosso. Nós vamos resolver o problema. A gente nunca vai empurrar para um outro cara. Chamou a ITGX vai resolver. Esse eu acho que é o principal, um dos principais diferenciais que a gente tem, porque a gente consegue ter essa amplitude de abordagem, seja da parte de infraestrutura, seja da parte de segurança, seja a parte de banco de dados, seja a parte de BI ou seja a parte de qualidade de aplicações, que é o Digital Performance. A gente consegue, com isso tudo, trazer e resolver um problema para o cliente. Um problema que a gente está tendo hoje, principalmente com a crise que está assolando o Brasil, é as pessoas terem, às vezes, limitações orçamentárias. Então, às vezes, o cara tem um problema, tem um cliente lá com um problema, e às vezes ele tem um outro problema, que ele não tem dinheiro para resolver aquele problema que ele está em produção. Então, a ITGX, percebendo isso, ela trouxe uma outra modalidade comercial para o cliente. A gente consegue vender a solução como um serviço. Na verdade, todas as soluções que a gente trabalha, a gente consegue vender como um serviço. Então, esse eu acho que é um outro ponto importante para o cliente, que às vezes o cliente é cobrado
para uma operação 24/7, porque os sites estão ativos aí 24 horas, né? Só que ele não tem gente para botar 24/7. Não tem ninguém para resolver um problema no final de semana, né? Então ele pode contar com a ITGX para trabalhar para ele nesse sentido. Ou fazer tarefas específicas, ou cuidar de tudo para ele que ele precise. A ITGX, primeiro, ela prima pela qualidade, né? Então, nossa equipe é amplamente certificada. Se a gente tem uma parceria com um determinado fabricante, a nossa primeira preocupação é garantir que a gente tem pelo menos um profissional dentro da equipe que seja amplamente certificado nas soluções que aquele parceiro tecnológico nos fornece. Bem, com isso, a gente consegue trazer alguns benefícios para o cliente, né? Primeiro benefício, né? Quando a gente tem um contrato amplo, que a gente chama de nosso contrato Platinum, né? Isso traz um benefício financeiro fenomenal para o cliente, porque ele tem um contrato que vai abranger todas as soluções que a ITGX trabalha, seja de virtualização, seja a parte de antivírus, seja a parte de segurança, seja BI, qualquer uma das parcerias tecnológicas que a ITGX trabalha, o cliente vai poder usar esse mesmo contrato para solicitar suporte e a gente tem equipe qualificada para prestar esse serviço para o cliente. A gente conta aqui dentro da ITGX com uma equipe que trabalha 24/7, né? Que é o nosso SNOC, o nosso Security Network Operation Center. Né? Fica aqui no escritório, é uma sala que fica 4 pessoas lá dentro, monitorando os nossos principais clientes que têm contrato, né? E a gente atua, às vezes, reativamente, dependendo do tipo de contrato do cliente, reativamente, ou seja, deu um problema, a gente notifica o cliente que deu problema e escala dentro do cliente. Ou quando é um contrato proativo, a gente deu problema, verifica o problema, a gente escala dentro da ITGX, resolve o problema, simplesmente notifica o cliente. Olha, teve um problema e o problema está resolvido, né? Essa é um outro diferencial da ITGX, é ter essa equipe que funciona 24/7, que fica olhando a infraestrutura do cliente, tendo algum problema, eles conseguem acionar as equipes corretas para resolver esse problema. A missão da ITGX é entregar resultado, né? Transformar, está escrito lá, transformar ações em resultados, né? Por que isso? Porque nós vimos na história de cada um de nós, dos profissionais que compõem a ITGX, que PowerPoint e papel aceitam qualquer coisa, né? Então, vinha alguém, fazia uma apresentação muito bonitinha e ia embora deixando uma caixa em cima da minha mesa, né? Na mesa das pessoas lá de TI. E isso daí trazia, na verdade, um outro problema para mim, que era resolver o problema. O problema não estava resolvido, né? Então, nós vimos que transformar essas ações em resultado era um item que era importante ser perseguido, né? Por isso, nós colocamos isso como missão da ITGX. Transformar essas ações em resultado e resolver o problema do cliente. Eu não quero que um cliente venha aqui, me conte uma história triste, eu vou lá, vendo um sonho para o cara e vou embora. E deixo o cara com um pesadelo, né? Eu quero entregar o sonho para o cara, né? A gente entrega. Se a gente promete para o cara que em uma semana ele vai estar com a infraestrutura dele monitorada, por mais que ele duvide, uma semana depois ele vai estar com essa infraestrutura monitorada. Inclusive, a gente tem um caso de sucesso falando sobre isso. Aliás, é o meu melhor vendedor da solução de monitoria, é um cliente que disse que a gente não ia entregar em uma semana. Entregamos e ele hoje é o meu melhor vendedor dessa solução, né? Então, essa é a nossa missão.